Cumprimentamos a todos nossos queridos amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos com base nas lições da CPAD. Estamos estudando hoje a lição de número 4. Na continuação, veja o nosso comentário diante do tema da iluminação espiritual do crente. Nesta lição, nós vamos dar continuidade à lição de número 1, parte 1, e agora a nossa parte 2, falando a respeito desta sublimidade. Queridos, continuando a nossa aula, dentro da teologia que estudamos o Pai, uma matéria conhecida como teologia própria, que estuda somente a pessoa do Pai, isto de uma forma separada. Tem a cristologia, que estuda sobre o Cristo, o Filho de Deus, e tem a pneumatologia, que estuda sobre o Espírito. Então, o que nós mostramos na aula passada é que o homem foi feito para a glória do Pai, a glória de Deus. E com isso, quando tratando-se do assunto do Pai, quando lemos na Bíblia, muitas das vezes você não conhece, mas passa por cima do texto, lá de Daniel, capítulo 7, onde você encontra um nome mencionado, a pessoa do Pai, antes de ser conhecido como Pai. Então, ele era conhecido como ancião de dias. Foi exatamente quem falou? Daniel. Diz que o ancião de dias estava sentado no trono, e que o Filho de Deus, quando ele tronizou lá, semelhante ao Filho de Deus, entrou lá, que é exatamente uma visão da entrada de Cristo no céu, ele apresentou-se ao ancião de dias e se assentou. Isto no Antigo Testamento. Não há uma menção a respeito do Pai como Pai, mas ele como um ancião de dias. Por que ancião de dias? Porque o Deus que servimos é um Deus presente, é um Deus de hoje, é um Deus que não é como os anciãos humanos, que são de anos, 70 anos, 80 anos, mas o Deus que servimos é de dias. Então, ele é eterno. É esta a expressão. O filho que veio a ser filho, ele tem direito de ter o nome do pai. O filho tem direito de ter o nome do pai. Assim como nós temos o nome Lima e os nossos filhos têm direito ao mesmo nome, assim também Cristo tem o direito de ser chamado de Jeová. Por quê? Porque é um direito constitucional, é um princípio que nós não podemos negar. Então, quando Deus foi criar o homem, primeiro criou a matriz e depois criou Adão e veio nós à existência, isto foi uma forma antes da fundação do mundo já pensada. Lá no livro de Provérbios, sábio Salomão, ele fala sobre o grande laboratório de Deus, quando ele trata exatamente quando Deus ele ia nesse laboratório. Ninguém estava lá. Era antes da fundação do mundo. Então, nesse laboratório, Deus já havia discernido que o luzeiro, que seria Satanás, que é ladrão, que roubava as pedras afogueadas, ele ia pecar. Deus sabia que havia anjos que iam pecar. E assim Deus foi fazendo experimentos para colocar na sua glória pessoas. Mas se essas pessoas tinham que vir nascer na terra, porque Deus levaria um povo para a glória do seu nome. Então, como Deus vai fazer os homens? Deus vai fazer os homens, mas vai ter uma matriz, vai ter uma imagem principal, que é a perfeita. Mas esta perfeita, que tornou-se na terra o Filho de Deus, que andava sobre as águas, que ela nunca pecou,
que essa imagem nunca sofreu enfermidade. Então, o que nós observamos é que as demais que vieram a existir na Terra, todas elas vieram à imperfeição. Elas vieram a ser imperfeitas. Tiveram falhas, pecaram, problemas psicológicos, doenças. Então, mas Deus tinha um plano. Já que Deus queria uma imagem perfeita e conseguiu, e o resto da massa, todas as imagens que viessem a nascer na Terra, todas elas seriam imperfeitas, o que nós observamos é que Cristo, conhecido como a sabedoria, de Provérbios capítulo 8, que estava junto do Pai, como seu arquiteto, dentro do seu laboratório, versículo 31, quando fala que Deus estava no meio dos filhos dos homens antes da fundação da terra. Então, que homens são esses? Que humanidades são essas? Esta humanidade era o projeto que Deus já estava fazendo antes da fundação do mundo, antes que houvesse o abismo da terra. Então, Provérbios 8:31. Deus estava se divertindo no seu mundo habitável, que é o mundo do oxigênio, aonde Deus estava procurando uma imagem perfeita. Versículo 31. Com os filhos dos homens. Deus com os filhos dos homens. Como que ele estava com os filhos dos homens se nem Adão existia? Isto estava dentro do laboratório divino, quando Deus fazia o homem a partir da imagem perfeita. Antes da criação dos feitos da terra. Versículo 24. Antes da criação da terra. Glória a Deus. O que nós observamos, meus queridos irmãos, é que Jesus nos amou antes de se tornar homem. Lá, como sabedoria, foi ele quem disse junto ao Pai: faz eles nascerem na terra, mesmo que eles venham a morrer, a pecar e morrer, ter doença, problema, mas eu peço que faça eles nascerem, mesmo que eles tenham problemas. A sabedoria pediu que o Pai não destruísse, que Deus não destruísse. Por quê, meus irmãos? Porque a sabedoria sabia perfeitamente que se encarnaria na terra, e quando ela se encarnasse na terra, tinha como fazer aqueles que estavam imperfeitos, ao crer em Jesus, se tornar perfeito. Então, era um plano da sabedoria de Deus, fazer com que os homens nascessem. Deixa todos os homens nascerem, mesmo os imperfeitos, porque tem um plano de eleição, tem um plano que a sabedoria, no princípio, com Deus estava dizendo: eu vou eleger todos eles em mim, porque a sabedoria era Cristo. Então, mesmo que todos, até hoje, no mundo inteiro, homens e mulheres, saiam com defeito, o plano original é levar todos que são imperfeitos a procurar a perfeição através de Jesus. Por isso que Deus fez os homens diferentes dos anjos. Os homens foram feitos com corpo físico, os anjos não têm corpo físico. Esta é a razão do homem debaixo dos anjos, debaixo de Deus, numa posição humilde, aonde ele poderia ter fé, e assim, através da fé, ser levada à imagem perfeita do seu Filho. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, Paulo fala: nos elegeu, Deus nos elegeu em Jesus, nele, antes da fundação do mundo, antes que o mundo viesse a ser mundo. Então, quando foi que aconteceu essa eleição, meus irmãos? No laboratório de Provérbios, capítulo 8, versículo 31. Quando Salomão ainda não conhecia o nome
região celeste, mas Paulo, quando fala sobre as regiões celestes, no versículo 4 do capítulo 1 de Efésios, é a mesma região aonde Deus estava no seu mundo habitável. Romanos 8, 29. Porque o que dantes conheceu, dantes na eternidade, dantes na eternidade. Esse dantes é o Provérbios 8:31. É o Provérbios que fala da eternidade do mundo habitável. O que também predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Glória a Deus. Então, o que foi que fez Deus para que fosse eleito um povo, mesmo imperfeito? Deus fez com que esse povo nascesse na terra com corpo mortal, para que, mesmo sabendo que os homens viessem a pecar, Deus tinha um plano, através de Jesus, levar todos aqueles que creem em Jesus, esses que passam pela terra, tivessem a oportunidade em Cristo de se tornar semelhante a Ele. Esse foi o projeto da sabedoria. Glória a Deus. Então, só não é salvo se não quiser. Você pode, por meio de Jesus, ser salvo. Efésios capítulo 4, versículo 12. Querendo a perfeição dos santos. Ora, se Deus quer a perfeição dos santos, é porque os santos, eles procuram esta perfeição. Eles não vieram perfeitos. Todos os homens precisam estar em Cristo para estar um dia na glória. A sabedoria fez com que eles nascessem na terra, mesmo imperfeitos. Assim, para que através desta imperfeição, os homens buscassem a perfeição em Jesus, o único perfeito. Por isso, nós fomos feitos menores do que os anjos, conforme o Salmo 8, que é uma indicação de um salmo messiânico, quando fala da encarnação de Cristo, que foi feito menor do que os anjos. Isto é, de uma forma corporal e mortal. Então, com esta imperfeição de mortal, foi criada a condição na humanidade. Glória a Deus. Então, meus queridos, amados irmãos, veja a submissão do Filho quando se encarna em relação ao Pai. Quando os dois, no projeto da salvação humana, eles dizem, o Pai diz o seguinte: eu serei Pai, e o Filho aceita ser filho no projeto de salvar o homem na terra, na encarnação. Então, a natureza humana de Cristo na terra, em si mesma, humanamente falando, ela não era divina. Somente a parte interna, o homem espiritual, a parte espiritual de Cristo, a natureza divina, somente esta nunca foi criada. O corpo foi gerado no ventre, o homem Jesus. Então, como homem, Jesus, ele honrava o Pai, orava ao Pai como seu Deus, como exemplo para nós. Por isso, o credo de Atanasiano, ou credo atanasiano, declara que Cristo é igual ao Pai. Porque antes, esses nomes, não haveria necessidade, porque foi apenas o quê? Uma concordância entre eles. Quanto no tocante da divindade do Pai, o Filho é igual. Antes não havia filho no sentido de ser chamado. O Filho era chamado de verbo, de palavra. O Filho estava escondido no seio do Pai. A Bíblia diz que era o verbo que se fez carne, e não o Filho que veio se fazer carne. Na carne, ele era chamado de Filho de Deus. No tocante à sua deidade, Pai e Filho
nunca são inferiores. No tocante à humanidade de Cristo, ele assumiu a posição de inferioridade. Cristo, como homem, estava submisso ao Pai. Então, parece que esta submissão de Jesus, ela transcende a vida histórica de Jesus na terra. Ele foi enviado ao mundo pelo Pai. 1 João, capítulo 4, versículo 9. O que entende quando alguém é enviado é que quem enviou é maior do que aquele que foi enviado. Então, nesse sentido, pensam que houve uma subordinação, porque quem envia é maior do que aquele que é enviado. Então, existe esse sentido em 1 João capítulo 4, versículo 9, que Cristo estava submisso ao Pai, antes de se tornar homem. Presta atenção. Mas ao se tornar homem, a Bíblia diz que ele se tornou um servo de Deus. Agora veja, se ele se tornou um servo de Deus, conforme diz a Bíblia, então se subtende que na eternidade não havia esta relação de Jesus e o Pai, do Filho com o Pai, do ancião de dias com o Verbo. Não havia exatamente essa subordinação entre Senhor e servo, porque ele tornou-se um servo de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Fazendo semelhante aos homens, tornando servo. Então, o que dá a entender que Jesus não estava, antes de se tornar homem, naquela condição de Senhor e de servo. Ou de servo e de Senhor, porque ele tornou-se um servo. Isto quando nós falamos em relação ao Pai e ao Filho, antes de se tornar homem, não havia esse relacionamento de Senhor e de servo. Vejamos, depois que Jesus se encarnou, depois que ele morreu, foi ressuscitado, como homem, Jesus nunca deixará de ser homem, e assim sendo, nesta parte da ressurreição dos mortos, Jesus continua a se referir ao Pai como seu Deus. João 17, João capítulo 20, versículo 17, Apocalipse 3, versículo 12. Por que Jesus ainda continua tendo a considerar o Pai como Deus, como seu cabeça? Está em 1 Coríntios 11 e 3. Porque Jesus não deixou de ser homem. Jesus, ele foi para o céu como um homem glorificado, exaltado, depois da sua ressurreição, depois dos 40 dias com seus discípulos na terra. Jesus subiu ao céu e está à direita de Deus, o Pai. A Bíblia menciona que ele ainda continua como homem, quando diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, vamos analisar. O Filho sempre era e sempre será distinto como pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa. Então, são distintos como pessoa. Por quê? Porque o Pai não é o Filho, porque há conversas entre eles. Se o Pai lá do céu disse, eis aí meu Filho amado, em quem me comprazo, e Jesus estava na terra, sendo batizado no Rio Jordão por João Batista, então o Pai fala de cima do céu e o Filho está sendo batizado na terra. Os dois conversam e um conversa com o outro na oração, quando Jesus ora ao Pai. Então há conversas entre eles, mostrando distinção de personalidade. Então, como homem, Jesus sempre estava disposto a representar seu Pai aqui na terra. Então, na sua natureza humana, Cristo sempre honrará o seu Pai como seu Deus, em sua natureza humana, mesmo glorificada, porque representa a humanidade. Na sua natureza humana, Cristo é um representante legal do Pai. Na sua natureza divina,
Cristo tem sido plenamente Deus. Até o Pai dá testemunho de Jesus. Ó Deus! O Pai chama Jesus de Deus em Hebreus capítulo 1, versículo 10, 11, 12, 13. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. O Pai exalta ao seu Filho. Vocês vão ver. Então, Jesus igual ao Pai em natureza essencial e em seus atributos sempre o será. Cristo, ao se tornar filho, passou a ter um relacionamento funcional. A submissão do filho ao pai é funcional, porque muitos críticos vão ensinar erradamente contra a Trindade, e quando eles criticam a Trindade, os seus maiores argumentos estão em maior e menor. Estou para ver um crítico da Trindade, quando ele argumenta contra a Trindade. Sempre o argumento é em relação ao que é maior e o que é menor. Sempre será esses os argumentos. As pessoas que são contra a Bíblia vêm ensinando contra a Trindade. Quase todos os seus argumentos dependem de quem é maior e de quem é menor. Isso dentro de um falso conceito que eles têm da Trindade. A doutrina da Trindade bíblica entende que a salvação é uma obra inteiramente de Deus, do começo ao fim. É uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós falamos do Filho, automaticamente o Pai está presente. Não que o Filho seja o Pai, mas pela representatividade. Quando nós exaltamos e glorificamos o Filho, o Pai está sendo glorificado. Então, a parte teofânica está no Filho. Mostre-nos o Pai. Estou aqui, Tomé. E ainda não tem me conhecido? Então, o teocentrismo está no Filho. Quando nós pregamos Cristo, está o teocentrismo, porque Cristo fez a vontade de Deus. Cristo era o próprio Deus. Cristo é a maior mensagem bíblica. E sem Cristo não há como se voltar a Deus. Não tem como um caminho, um atalho diferente do que já foi posto. Só há um caminho, que é Cristo, o Salvador da humanidade. Não tem como ir para o céu e chegar-se a Deus sem passar por Jesus. Por isso que toda a Bíblia, quando fala em Deus, Jesus está presente. Veja, a doutrina bíblica da Trindade entende que a salvação é uma obra exclusivamente de Deus, do começo ao fim. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Então, a submissão de Jesus a Deus Pai, desde que Jesus assumiu a forma humana, foi definitiva. O que é isso? Jesus não deixará de ser homem jamais. Eternamente será o homem glorificado. A igreja estará com ele, sendo identificada por ele. Então, Jesus assumiu a forma humana e definitiva. Jesus não cessou de existir como homem, mesmo após a ressurreição dos mortos. Jesus assumiu antes da encarnação o anjo do Senhor, a rocha, a sabedoria, o verbo, a palavra, esses nomes. Depois da encarnação, Jesus assumiu o corpo humano. Depois da ressurreição, ele ressuscitou no mesmo corpo, corporalmente. E agora, com esse corpo glorificado, à direita de Deus Pai, continua tendo algum tipo de submissão ao Pai, como o seu Deus. Por quê? Porque ele ainda continua como homem. Glória a Deus. 1 Timóteo 2:5, ele é mediador. Ele tanto é homem como é Deus, porque aquele que nos leva a Deus, ele é homem para se identificar conosco, e nos leva a Deus, porque ele se identifica com Deus. E como homem, Jesus vai julgar o mundo. Atos 17:31.
Então, na tipologia é vista esta relação de submissão entre homens e mulheres. Então, são iguais quanto à natureza. Homens e mulheres, todos são da mesma natureza humana. Ambos são plenamente humanos. Ambos são imagem de Deus. E Cristo, toda a humanidade são um nele. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Então, a submissão feminina é em questão de função, de posição, em relação ao papel que foi desempenhado por Deus em relação ao homem. Nunca trata-se de uma superioridade do homem sobre a mulher. Quando a Bíblia diz que Cristo é o cabeça do homem, no contexto de uma chefia funcional. Por isso, Cristo foi homem também. Agora, em outro sentido, Cristo é muito superior aos homens, até mesmo sobre os anjos. Jesus está na sua posição glorificada. Por isso, tendo a natureza do Pai, que é Deus sobre todos, o problema de muito é quando ensinam errado. Quando eles vão falar sobre a submissão de Cristo em relação ao Pai, eles vão falar como se fosse um Deus menor e um Deus maior. Isto trata-se de um politeísmo. O que é isso? É que nem as testemunhas de Jeová, que creem em dois deuses. Um Deus todo-poderoso e um Deus poderoso. Um Deus maior e um Deus menor. Isto parece o politeísmo romano. Então, o que nós estamos mostrando é o seguinte, que nós não podemos ir para o politeísmo. Nós não podemos crer no Deus maior e no menor, em dois deuses. Os críticos consideram a posição de submissão como uma posição indesejável. Então, eles tratam da mesma missão quando se trata em Cristo e o Pai. Quando nós estamos falando da submissão, estamos falando daquilo que está na mesma missão. Se eu estou aqui, submisso, submissão. Aqui eu tenho um pai e aqui eu tenho um filho. O filho está submisso ao pai. Qual é a missão? Salvar. Salvar. A mesma missão, pai e filho. Então o filho se submeteu ao pai. A mesma missão, salvar. É a mesma missão. O filho está submisso ao pai. Na obra missionária, é a mesma missão. O casal, a mulher tem a mesma missão do marido. Edificar a casa. Então, a submissão é gloriosa. As pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são gloriosas, porque o Pai enviou o Filho e o Pai enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo enviou a igreja e vai junto com ela. Glória a Deus. Então, a missão do Espírito Santo na igreja é glorificar Jesus. A igreja precisa entender a missão do Espírito de Deus, glorificar a Jesus. E a missão do Filho é glorificar ao Pai. E a missão do Pai é glorificar ao Filho. Jesus disse, glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, é uma só glória, não é três glórias. Por isso que as três pessoas, elas lutam e zelam por essa glória. Glória a Deus. Amém? Para encerrar, embora Jesus glorificado, exaltado, imortal, ainda assim continuou a se submeter como homem ao Pai, como seu Deus, em virtude de continuar sendo homem na eternidade. As três pessoas da divindade deleitam-se em gloriar as outras. Então, vejamos. O sentido aqui é que quando o Filho é glorificado, o Filho está desejando que a glória seja entregue ao Pai. Então, o Filho deseja que o Pai o glorifique. Porque quando o Pai o glorifica, a glória que está no Filho é do Pai. Quando nós damos glória a Jesus, é a mesma glória do Pai.
Então, nesse sentido, o filho deseja mais glória para o pai. E o desejo do filho é que o pai glorifique o filho. Há muitas pessoas querendo só glória para o pai e nada para o filho. E até mesmo diz, não, é mais para o pai e menos para o filho. Aonde o pai e o filho, eles não trabalham assim. Eles trabalham na igualdade. João 10:30. Eu e o Pai somos um, em poder, em glória, em majestade, em unidade essencial. Há um só Deus. Quando se trata de glória, há uma só glória, não há três glórias. Então, o objetivo do Filho é ser glorificado pelo Pai e trazer mais glórias ao Pai. Glória a Deus. João 17:1. O Espírito Santo vem com um propósito exclusivamente de glorificar Jesus. João 16:14. O Pai exalta Jesus diante do mundo e conclama a todos a honrar o Filho como Senhor, ou seja, como Jeová. Porque o Filho tem direito de ter o nome do Pai. Por isso que Deus é um só e o seu nome é Jeová. O Filho tem direito de ser chamado de Jeová, para a glória de Deus o Pai. Filipenses 2, versículo 9-11. Que diz que Jesus se humilhou e recebeu um nome sobre todo o nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. É Jeová. Esse Senhor aqui é Jeová. Para a glória de Deus o Pai. Não há concorrência de glória. É os homens que colocam essa concorrência. Ah, o Pai é mais glorificado do que o Filho. Nós temos que cantar 10 hinos para o Pai e 5 para o Filho. Biblicamente, isto é uma heresia. Porque se eu canto 10 hinos para Jesus, eu estou cantando 10 hinos para o Pai. Porque o Pai é glorificado no Filho. Temos que ter o cuidado. Tem pessoas honrando só o pai, só o pai, só o pai. E o filho. Para que o pai seja glorificado no filho. O pai é glorificado no filho. Sem o filho, a glória não chega no pai. Porque é o meio de levar a glória. Porque é uma glória só. E o pai foi quem colocou. É uma cláusula na redenção. Para que Deus seja glorificado. Filipenses 2, versículo 9-11. Como é que o Pai é glorificado? Está escrito novamente, vou ler. Filipenses capítulo 2, versículo 9-11. Que Jesus Cristo, ele se humilhou, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E fazendo semelhante aos homens, ele venceu, foi glorificado e neste nome, Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Olha aí, ó, tudo isso glorificando a Jesus. Aí depois no final, para a glória de Deus o Pai. Quando nós glorificamos a Jesus, para a glória de Deus o Pai, o Pai sempre será glorificado no Filho. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Toda a honra do Pai está no Filho. Não adianta honrar o Pai sem honrar o Filho. Tem que honrar o Filho para a honra chegar do Pai. Glória a Deus. Não há concorrência. Não há concorrência de glória, de honra, de poder. Elas trazem zelo às pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, de uma para com as outras, dentro da Trindade. Glória a Deus. Deus em Cristo vos abençoe. O zap para a nossa comunicação, 991 28 12 60. Ó, DDD 85.
Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.